administrativas e pontuais, né? Quando há aquelas convocações extraordinárias, uma questão pontual, o presidente da Câmara pode convocar e fazer esta votação. Almir Rebelo de Oliveira, bom dia, como é que está, engenheiro? Tudo tranquilo? Bom dia, Miguel, bom dia, ouvintes, bom dia, internautas. Almir, rapidamente, 2019 foi um ano que lhe trouxe mais alegrias, mais frustrações, o que você mais gostou, o que você menos gostou, qual é a sua avaliação de 2019 para o cidadão e para o homem público também? Tá, Miguel, aqui nós precisamos de uma semana para te explicar tudo isso. 3 minutos, não, 2 minutos. 2 minutos. Não, porque eu tenho todas essas características de cidadão, de homem público. E o 2019 foi um ano de muita expectativa para mim como homem público, porque a gente apostou numa eleição a nível nacional e esperava um resultado disso. Então foi um ano que a gente teve assim muito ligado nas questões nacionais e trazia essas repercussões para Tupanciretã. Então aqui realmente foi um ano assim, para mim histórico, porque se quebrou um ciclo político no Brasil, um tipo de política que se fazia por uma nova realidade que está aí. E eu defendo essa nova realidade, por isso que eu acompanhei isso com muita atenção, porque eu acredito num novo Brasil a partir de 2019. Então, essa tua pergunta ela é muito inteligente, muito procedente em cima do que se espera disso. E claro que eu, como homem público, também a gente tinha essa atuação de observação a nível nacional, e eu gostaria muito que a gente tivesse uma condição de trazer para Tupanciretã tudo que fosse possível com esse novo momento político nacional. E aí, então, questionamentos são muitos, as realidades são diferentes disso, mas nos desafia. Não só a atividade do agro, ela é desafiante, ela é desafiadora, ela é assim, o produtor faz isso apostando tudo sem saber o que vai acontecer, né? E na política a gente entende que o país precisa de uma conexão com o rural, até porque é a sua principal atividade. E ontem eu pensei, mas eu vou conversar com o Miguel, uma vez que está sendo publicado hoje, com bastante ênfase a nível nacional, essa classificação dos municípios mais produtores de soja do Brasil, onde Tupanciretã aparece como o maior produtor da região sul do Brasil. E isso não foi por acaso que isso aconteceu. Então, como a gente participou, aliás, Tupanciretã está em primeiro lugar, em função de um conjunto de ações que foram feitas, que tu é testemunha disso. Então, no momento que a mídia nacional dá esse destaque, justo, pensei, cabe assim uma conversa sobre esse assunto, principalmente porque Tupã tem essa responsabilidade na questão de produção, e aí vem a questão de projetos que foram aprovados aí, porque Tupã precisa dar o passo seguinte. Nós somos o maior produtor de soja da região sul do Brasil. E o passo seguinte, que é a agroindústria a partir dessa matéria-prima que é produzida aqui. Aí nós estamos a zero. Aí Tupã é quase que um dos últimos municípios a nível do Brasil que possui uma matéria-prima e que não consegue dar o passo seguinte em termos de fazer alguma coisa que melhore a qualidade de vida, melhore a renda do produtor rural. Historicamente, Tupanciretã tem uma característica de monocultura, né? Nós fomos até a década de 50 focados na pecuária, diferente de hoje, que nós somos focados no agronegócio, especialmente a soja. Naquela época criou-se uma indústria e chegou-se a ter o maior frigorífico da América Latina aqui instalado, que infelizmente, por circunstâncias da época que eu não sei avaliar, não teve a sequência necessária, ele não teve o ciclo necessário, a mudança necessária para manter-se ativo com a intensidade que tinha. Mas como você bem colocou, hoje nós não temos essa industrialização. Teria alguma justificativa técnica, política, para a não existência disso? Ou é uma deficiência nossa, até podemos botar entre aspas assim, uma incompetência nossa, digamos assim? Miguel, esse assunto eu estou sendo questionado sobre esse assunto essa semana muito forte, por vários segmentos do Brasil inteiro, né? Por quê? É muito boa essa tua pergunta, Miguel, porque
E aí eu acompanhei muito isso, do momento que... Porque isso tem uma história. Por exemplo, o desenvolvimento do Rio Grande do Sul ele cresceu muito a partir das cooperativas em cima do trigo. Por isso que tudo era cooperativa tritícola. E depois o trigo começou... E Tupã tinha uma característica, que não tinha trigo e nem soja, tinha a pecuária. E de repente começou a entrar o trigo aqui e a pecuária, ao longo desse tempo, ela começou a diminuir. À medida que crescia a política do trigo, depois entrou a soja, isso houve uma desatenção, uma falta de planejamento a nível nacional sobre a importância de permanecer a pecuária com toda a sua atividade. Então, houve o crescimento de alguma coisa em detrimento de outra. Então, por exemplo, quando eu cheguei aqui em Tupã, que foi em 82, Tupã plantava 40 mil hectares de soja. E o frigorífico já estava no início da sua decadência. Então, eu me questionava muito assim, porque ainda a pecuária era muito forte, e principalmente aqui na região de fronteira, e o frigorífico estava passando pela casa de dificuldades rumo à falência no meio do gado. Isso era uma questão que me questionava muito isso. Aí surgiu a soja. Então nós temos hoje uma situação de que nós estamos no meio da soja e não temos o frigorífico da soja, né? Não temos a industrialização da soja. E a gente começa a avaliar, e esta semana muita gente perguntou se eu tinha maiores conhecimentos a respeito de uma história, de uma visão do Dr. Severo Corrêa de Barros, que teve um momento que ele sinalizou que precisava haver uma mudança de rumo dessa política da carne, até por uma demanda internacional, que a Serrana aqui, o frigorífico, ele era uma potência numa relação de comércio internacional, né? Então, e que o Dr. Severo ele quis dar esse passo seguinte dessa modernidade e não teve apoio para isso. Então, quando tu me pergunta assim, o que foi incompetência? Sim, foi uma falta de visão da direção da cooperativa, isso no meu entendimento, de que deveria apoiar esse diretor-presidente nessa modernização. Isso não ocorreu. E não ocorreu, e houve, então, assim, uma conivência, ou até mesmo uma aceitação de que, bom, então, se é o fim, é o fim. Isso foi desastroso para Tupã, para a região e para a pecuária. Enquanto isso, teve esse ciclo, então. A soja, então, tomou conta do campo, virou Tupã o maior produtor de soja, e atualmente nós temos uma situação que o trigo ainda não é incentivado, como deveria ser, e Tupanciretã tem essa área toda de soja no verão, e no inverno está aí, ociosa. E há um grande questionamento hoje, diante de um mercado internacional se voltando para a carne gaúcha, principalmente brasileira, mas mais especificamente a gaúcha, que a carne gaúcha tem uma qualidade igual, ou muito próxima das melhores carnes do Pampa argentino, Uruguai e tal. Então é uma característica que o Rio Grande do Sul tem e que precisa ser recuperado isso. E a grande questão hoje, Miguel, também, é que existem grupos de jovens se formando e começando a fazer essas perguntas. E isso é muito bom quando a juventude começa a perguntar. E então eles querem saber de Tupã, o que aconteceu aí, Elmir? E agora nós temos aqui vendendo carne para alguns frigoríficos, eles cobram uma taxa assim por causa que a carne não está fria, ou se para resfriar tem que descontar, para cada 100 bois o produtor tem que dar 2 lá por causa da diferença de peso, por causa da água se resfriar, uma coisa, um golpe em cima do produtor rural. E o pessoal está se questionando isso, e aí está estudando qual a alternativa para que se volte a apoiar o pecuarista, né, o agropecuarista, porque hoje a pecuária está num consórcio com a agricultura. E aí eu estou no meio disso, Miguel, não só nessa visão do que poderá acontecer em termos de comércio, mas também as questões ambientais. É muito forte essa discussão. Sem dúvida. Eu vou ter que fazer um intervalo comercial, mas a gente prossegue com o Almir Rebelo aqui junto conosco, que está nos visitando hoje, trazendo algumas colocações pontuais suas, né, com relação a temas que se envolvem a sociedade, ele como homem público e também como cidadão aqui da Terra da Mãe de Deus. Eu vou ao intervalo, mas já retorno. Em nome de Rede Farmácia São João, cuidar da sua saúde é a nossa missão. Tem uma nova loja lá na Antiga Econômica, lá no Rio Branco, onde você tem um horário estendido, das 7h30 da manhã às 11 da noite, com uma loja de conveniência com erva mate, pão
pão, chocolates, picolés, rações para cachorros de pequeno porte, gatos e também promoções como fralda Little Baby, 50 unidades a R$ 27,99 na Nova São João. Teseus 30, esse produto que tem revolucionado o mercado e um problema tão comum entre os homens é a impotência sexual. Teseus 30 você encontra na farmácia de sua preferência. E Delta Sul, ofertas de verão, estação mais quente do ano com ofertas que são um refresco. Tem lá uma piscina retangular Mor, 6.200 litros, só 10 vezes R$ 99,90 sem juros. Você vai lá, você vê essa piscina, você compara, avalia, tem outros modelos, tem outras marcas, então, enfim, você avalia como acha melhor e depois, sendo da sua conveniência, estando de acordo com aquilo que você acha que é justo, você já leva, já sai utilizando. É a vantagem de uma loja presencial que está à sua disposição aqui em Tupancetão. Rápido intervalo